Olá a todos, muito bem-vindos. Esse é mais um boletim INSS nessa sexta-feira com muitas novidades. Tem novidade do INSS para facilitar a vida dos beneficiários do Instituto. Vamos falar sobre o 14º salário. Tem novidade para você aposentado, pensionista e também vamos falar, além dos benefícios mais aguardados, sobre cobranças abusivas. Alguém já foi vítima? Deixa aqui nos comentários e fica de olho então nessa notícia que a gente separou nessa sexta-feira, pessoal. Hoje é dia 17 de junho, nessa quinta-feira foi feriado de Corpus Christi e hoje, ponto facultativo determinado através de uma portaria publicada no Diário Oficial da União. Com isso, tem alteração no atendimento das agências do INSS. As agências do Instituto não abrem. Quem tem agendamento marcado para hoje deve reagendar o atendimento tanto pelo telefone quanto pela internet. A central telefônica 135 também não funciona para atendimento humano, mas é possível navegar pelos serviços automatizados nas opções do menu inicial na unidade de resposta audível. Os bancos, por exemplo, não tiveram atendimento nessa quinta-feira, mas voltam a funcionar normalmente nessa sexta-feira e o mesmo vale para as agências de correios. E lembrando, se você teve contas de consumo como água, energia, telefone e outras contas e carnês com vencimento ontem, 16 de junho, você pode pagar hoje, nessa sexta-feira, dia 17, sem nenhum acréscimo, ok, pessoal? E se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o canal INSS Notícias Hoje. Essa é uma rede de informação, de orientação para você, beneficiário do INSS, você que recebe tanto benefício previdenciário quanto assistencial. Aqui a gente acompanha tudo o que acontece no Brasil, em Brasília, e que diz respeito a benefícios para aposentados, pessoas idosas, pessoas com deficiência. A gente acompanha a tramitação dos projetos, o posicionamento de cada deputado, cada senador, para facilitar o seu dia. E vejam só essa notícia que a gente trouxe agora, pessoal. Alguém já sofreu alguma cobrança abusiva? Você sabe como recorrer? Vejam só, segundo pesquisa do Instituto da Confederação Nacional do Comércio, 67,5% de famílias entrevistadas estão endividadas. Trata-se do número mais elevado dos últimos anos. Entre os mais afetados estão pessoas mais pobres e também pessoas idosas, para os quais são empurrados empréstimos consignados com desconto direto na aposentadoria. Esse tipo de oferta, na maioria das vezes ilegal, tem gerado cobranças abusivas por bancos, nos quais os aposentados são obrigados pelo governo e o INSS a manter a conta. Uma prática que tem se tornado regra é o envio pelo banco de cartões de créditos, muitas vezes não solicitados. Como o cartão da conta se confunde com o de crédito, o idoso pode nem se dar conta e sair gastando sem saber que está usando a função crédito, cujos juros são exorbitantes. Isso sem contar os débitos das mensalidades altas pelo cartão que nem foi solicitado. Isso já aconteceu com alguém? Deixa aqui nos comentários. Pode parecer simples para quem sabe mexer na internet, mas esses ignoram os milhares de brasileiros que não fazem nem ideia de como lidar com coisas virtuais. Reclamações sobre débitos não autorizados na conta também têm sido muito frequentes. Porém, o que tem causado a maior dor de cabeça é mesmo o empréstimo consignado, cuja contratação muitas vezes não foi nem autorizada e, mesmo tendo sido, o banco não cumpre a lei, explicando claramente as condições, em especial os juros cobrados, que normalmente são abusivos. Luiz foi um dos milhares de aposentados vítima desta prática. Ele não recebia mais aposentadoria e, mesmo tendo procurado o banco, não conseguiu as informações indispensáveis para entender o que estava acontecendo.
reclamou com a ajuda da filha no site oficial do governo e a coisa ficou ainda pior, porque o banco apareceu com 2 novos empréstimos não solicitados. Sem saber o que estava acontecendo, deu procuração para uma advogada tentar obter as informações, mas mesmo assim, o banco continuou se recusando a esclarecer e solicitou procuração pública, que não é obrigatória e ainda por cima tem custos. Não conseguindo resolver com o banco, ele recorreu ao Juizado Especial Cível de Pequenas Causas. Mas o juiz, mesmo sendo especializado em matéria bancária, disse que a causa era muito complexa para a sua equipe resolver. Diante da insistência da advogada, concordou em ao menos citar o banco, que não conseguiu apresentar o contrato do empréstimo que alegava que o aposentado teria feito e quanto aos juros de quase 20% ao mês cobrados em um dos empréstimos, disse que valia o contratado, embora não tenha apresentado cópia do contrato nem a memória de cálculo. Pessoal, isso é muito grave. O juiz disse que estas contas de juros são muito complexas e mesmo a advogada dizendo que hoje em dia existem programas gratuitos na internet que fazem as contas de forma simples, o juiz preferiu abrir mão da tarefa de analisar e julgar. Nem a apresentação da calculadora do Banco Central adiantou, pessoal. O Banco Central também lavou as mãos. Só que o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Ele vai fazer 32 anos em setembro e prevê desde o início a obrigação de qualquer banco, empresa ou prestador de serviço público ou privado fornecer informações completas de forma clara para o consumidor, mas nem a justiça, que conhece a lei ou deveria conhecer, tem muitas vezes contribuindo para fazer valer as regras. Mesmo quando admite que o consumidor tem razão, não quer dar a indenização pelos danos morais, diz que no máximo houve um mero aborrecimento em ser cobrado indevidamente e ter que entrar na justiça. Assim, tem sido muito vantajoso para os bancos a manutenção desse modo de operar. Então, pessoal, estão aí os lucros para provar que a prática está surgindo efeitos. E conta aqui para mim se você já viu isso. O banco mandando automaticamente o aposentado para site de compras na internet. Pessoal, está lá você na sua conta corrente tentando descobrir débitos indevidos e de repente ainda é remetido para um site de compras. Essa prática ela fere a Lei Geral de Proteção de Dados, que exige a concordância expressa e por escrito para o uso de compartilhamento de dados para outras finalidades, mas fere o Código de Defesa do Consumidor. E o que acontece, pessoal? No caixa automático também tem sido comum, ao tentar sacar, vir uma mensagem dizendo que para emprestar você deve clicar de um lado. Se errar, sai com um empréstimo que nem queria, por erro, e depois você que prove que não era isso e que você foi enganado, pessoal. Então, a situação está mesmo complicada. O Código de Defesa do Consumidor diz que o juiz pode inverter o ônus da prova, ou seja, pode mandar a empresa provar que o consumidor está errado, mas até isso tem sido negado. Agora, sob a máxima de que o acesso se dá com senha e até com reconhecimento digital, muitos juízes já estão partindo da premissa que todo devedor é culpado até que ele mesmo prove o contrário. Pessoal, embora de um lado esteja Davi e do outro Golias, os aposentados estão jogados à própria sorte e endividados. O idoso aposentado, hipossuficiente da relação, não tem nem os direitos previstos do Estatuto do Idoso garantidos. Então, pessoal, a gente sempre fala aqui para vocês, porque depois é um Deus nos acuda para resolver a situação. Fique muito atento a ligações, a mensagens, a links que pedirem para você clicar para confirmar informação. Pessoal, nunca passe seus dados e nem informações se você não tiver certeza da fonte, ok? Porque depois pode gerar muita dor de cabeça. E bora lá, porque tem novidade do INSS. Vamos falar, pessoal, de benefícios. Vamos falar também do 14º salário que está pegando fogo em Brasília. Fica com a gente, então, e veja essa notícia, essa novidade do INSS
que saiu para cidadãos que recebem benefício assistencial, mais conhecido como BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, pago pelo INSS. Agora podem solicitar a reativação do pagamento suspenso por falta de atualização de dados do CadÚnico de forma simplificada. O pedido pode ser feito pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS, pela central telefônica 135 ou numa agência da Previdência Social, desde que o interessado agende o atendimento presencial. Antes, esse procedimento era feito apenas por um servidor do INSS, sem prazo determinado para conclusão. Pessoal, eu mesma já presenciei um caso em que a pessoa demorou 3 meses para conseguir reaver o benefício que era a única fonte de custeio da sua casa. Então, isso aqui vai facilitar a vida. Então, cobrem, pessoal. Para atualizar os dados, o trâmite continua o mesmo. É preciso ir até um CRAS do município onde você mora. Cumpridas todas as etapas, o INSS tem 30 dias para fazer a inclusão dessas informações na base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, e liberar novamente o benefício. A presidente do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante, explica que a portaria regulamenta um procedimento que não existia. Ela fala, antes não havia um procedimento padrão, o segurado tinha o benefício suspenso e ficava por isso mesmo, a não ser que um servidor entrasse no sistema e atualizasse os dados para reativar o pagamento. Agora, o próprio beneficiário pode requerer a ativação do BPC após atualizar seus dados no CRAS, e o servidor terá um prazo de 30 dias para incluir os dados no CNIS. Adriane conta o caso de uma beneficiária que teve o BPC suspenso por falta de atualização e ficou 2 anos esperando que o INSS atualizasse as informações. Agora, o servidor terá 30 dias para fazer esse procedimento para que o BPC seja pago o quanto antes. Pessoal, qual é a sua história? Todo mundo conhece a história de um beneficiário que teve algum problema com o INSS, com essas burocracias, e muitas vezes as pessoas não têm uma pessoa de confiança para ajudar, então acabam sofrendo com essa demora e burocracia dos institutos. Vamos ver se nesse caso do BPC, da reativação, a gente começa a ter mais agilidade, e bora lá falar dos benefícios mais aguardados. Logo mais, pessoal, na próxima semana a gente já começa a ter a liberação da próxima competência de pagamentos do INSS. Serão os pagamentos do mês de junho, que começam na sexta-feira, a partir do dia 24, para quem recebe benefícios de até um salário mínimo, e para quem recebe benefícios acima do piso nacional, os pagamentos iniciam a partir do dia 1º de julho. Então, confiram aqui o calendário atualizado, já coloquem aí na agenda, pessoal, e consultem já, os demonstrativos já estão liberados no Meu INSS para consulta. Lembrando, né, pessoal, a importância dessa prática, uma vez que, se você descobrir algum desconto indevido, você pode procurar imediatamente a sua instituição financeira e o próprio INSS para resolver, antes que aumente então a dor de cabeça. E, pessoal, bora lá falar do 14º salário para aposentados e pensionistas, esse que é o benefício mais aguardado desde 2020. Pessoal, em maio a gente trouxe aqui para vocês que teve uma audiência pública com a participação dos parlamentares lá na Câmara dos Deputados, junto com sindicatos e representantes dos aposentados. A pandemia do aposentado não começou em março de 2020, não. A pandemia do aposentado começou com a reforma da Previdência de 2019. Isso foi o que disse a representante da FAPERJ, Donieda Gaspar, que diz que não é só o benefício do 14º salário, pessoal, que é importante, e sim uma revisão. Ela conta que após a reforma da Previdência, também começou a acontecer um outro fenômeno, que é o empobrecimento de viúvas. O marido morria, ela já não recebia 100%, era 60%, e por conta da reforma da Previdência que aconteceu nesse governo, pessoal. Governo do presidente Jair Bolsonaro, que irá tentar
tentar a sua reeleição. E aí, pessoal, para aposentado e pensionista, vocês acham que o presidente Jair Bolsonaro é um bom presidente para pessoa idosa, para aposentado, para pensionista, para as pessoas pobres? Deixa aqui nos comentários. E especificamente sobre o 14º salário, pessoal, ele está pronto para votação na CCJ, mas agora o embate é político. O governo não quer liberar o benefício do 14º salário, também não quer deixar que esse projeto seja pautado para que deputados aliados do presidente Jair Bolsonaro e o próprio presidente Jair Bolsonaro não sejam expostos num período pré-eleitoral. O projeto, pessoal, então, está na CCJ. Ele está pronto para ser votado, mas tem deputados solicitando para que o projeto vá para a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa para que seja discutido. E o objetivo disso é muito claro, que é atrasar a tramitação e que esse projeto não seja votado antes da eleição. Então, agora a luta continua. Para você saber como você pode participar, fica ligado aqui no canal INSS Notícias Hoje. A gente traz informações diárias sobre o benefício do 14º salário e as principais novidades do INSS. Para você não perder nenhuma novidade, faça a sua inscrição, ative as notificações e aquele like ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias aqui no canal. Nos vemos logo mais para mais um boletim. Até já!